Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar a área do triângulo. A área do triângulo, ela é bastante diversificada. Então, hoje, nós vamos estudar a área do triângulo, conhecendo-se as medidas de dois lados e a medida do ângulo formado por esses lados, tá? Então essa área, ela vem da trigonometria. Então o que você vai ter aqui? Você vai ter um ângulo, você vai ter a medida de um ângulo, neste caso é o ângulo A, e vai conhecer os dois lados que formam este ângulo. Geralmente a gente utiliza essa notação aqui, ó. Aqui você tem um vértice C. Então aqui você vai ter o C minúsculo, tá? Aqui você tem o vértice B. Então aqui você tem o B minúsculo. Aqui você tem o vértice A. Então aqui, do lado oposto, o A. Então, neste tipo de triângulo, o que você vai conhecer é a medida deste ângulo, tá? Ângulo A, e a medida dos dois lados que o formam. Da trigonometria, a área desse triângulo é igual a 1/2 que multiplica, neste caso, o produto dos dois lados, o produto de B vezes C, multiplicado pelo seno do ângulo, que é o ângulo A. Quando eu faço isso, eu chamo de ângulo A, tá? É lógico, quando você tiver o ângulo B ou o ângulo C, a fórmula fica assim, ó, 1/2. Se você tiver o ângulo C, por exemplo, aí vai ser o ângulo C, você vai ter o lado A e o lado B. Então, A vezes B vezes o seno de C. Ou, quando o ângulo for B, você vai ter o lado A e o lado C. 1/2 vezes AC vezes o seno de B. Então, pela fórmula, você vê que se o ângulo for B, você vai multiplicar o lado A vezes o C e dividir por 2. Quando o ângulo é C, você multiplica A vezes B. Quando o ângulo é A, você multiplica B vezes C. A fórmula é uma só. Na prática, você vai multiplicar os dois lados que formam o ângulo pelo seno do próprio ângulo, tá? Então, é a área de um triângulo qualquer, da trigonometria. Então, vamos lá. Determine a área da região triangular abaixo. Dado seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Nesse tipo de área, sempre vai ter um ângulo, tá? Sempre um ângulo e dois lados. Então, você vai usar esta fórmula. Então, o que você tem aqui? Ó? O vértice C, você tem um lado C que vale 4. No vértice A, você tem um lado oposto A que vale 5. E aqui é o B, que é o ângulo. Então, você vai fazer como aqui? A é igual. Eu tenho o lado A e o lado C. Ó. Então, é A vezes C, tá bom? Multiplicado por quem? Pelo seno de quem? De B. Aí não se esqueça que tudo isso é multiplicado por
1/2, tá? Então é só fazer o produto e dividir por 2. Não tem segredo, tá? Então vamos lá. A é igual 1/2 vezes a medida de A, a medida de C e o seno de B, que é o seno de 60, que foi dado. Eu vou repetir que eu tinha que ter colocado já, né? A é igual 1/2 vezes 5 vezes 4, 20 sobre 2 vezes, que é o seno de B? A raiz de 3 sobre 2, tá? Então, A é igual 20 dividido por 2 dá 10, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, A é igual 10 dividido por 2, vou multiplicar aqui, tá? Então, A é igual 10 dividido por 2 dá 5 a raiz de 3. Como aqui está em centímetro, a área é dada em centímetros quadrados. Aqui eu poderia ter colocado já direto, né? 60 graus, né? Porque o seno de B é 60, né? É o ângulo. Então, seno de 60 graus. Ah, não tem problema. É fácil esse tipo de área, tá? Vamos fazer essa questão aqui, ó. Uma placa de ferro tem a forma da figura abaixo. Calcule a área dessa placa de ferro. Ele deu o seno de 60 igual a 0,86. Ou seja, é a mesma coisa que raiz de 3 dividido por 2, tá? Que aqui está em decimal. Então, só que o ângulo que você tem é 120 graus. Mas você tem que lembrar da trigonometria que o seno de um ângulo obtuso, que é um ângulo obtuso maior que 90 graus. O seno de um ângulo obtuso, ele é igual ao seno do suplemento, que é 180, menos o próprio ângulo, que é igual o seno de... Quanto é 180 menos 120? Seno de 60, que é igual a quanto? 0,86. Isso aqui é a curiosidade da trigonometria, tá? Quando você tem um ângulo obtuso, você tem que subtrair 180 menos o ângulo obtuso para obter o ângulo a encontrar o seno, tá? Porque na tabela, você não vai encontrar 120 na tabela. Então, a área é igual a 1/2 que multiplica... Aqui não tem medida, não tem lados, eu vou só pegar o 6 que multiplica o 14 que multiplica o seno de 120 graus, que no caso corresponde ao seno de 60. A área é igual a 1/2 vezes 6 vezes 14 dá 84. Que é o seno de 120? É o seno de 60, que é 0,86. 84 dividido por 2 dá quanto? Dá 42. Vezes 0,86. Aí é só multiplicar. 42 vezes 0,86, que dá 36,2. Tá em centímetro? Aí você põe centímetros quadrados, tá? Fazendo mais uma, para você não errar. Um terreno
tem a forma e as dimensões da figura abaixo. Calcule a área desse terreno. O seno de 150 é igual a meio, 0,5. Então, novamente, o seno de 150 é 0,5. Ele já deu para você o valor do seno, né? Então, não tem problema. Na verdade, esse seno de 150, só para você entender, ele é assim, ó, o seno de 150 é igual ao seno de 180 menos 150, que é igual ao seno de 30 graus. Tá? Mas se a questão já deu o valor do seno para você, melhor ainda. Mas eu só estou mostrando que o seno de 150 corresponde ao seno de 30 graus. Mas a questão é essa. Você tem um ângulo e tem dois lados. Só que você não tem um triângulo aqui. Aqui você tem um paralelogramo. Então, o que você pode fazer? Se eu traçar aqui uma diagonal, eu formo o que aqui? Ó? Um triângulo. Não formo um triângulo? Então, eu vou chamar aqui de área 1 e área 2. Tá? Então, aqui eu formei um triângulo. Você tem um ângulo e os dois lados. Então, eu posso aplicar a fórmula. A área 1 é igual a 1 meio vezes 20 vezes 15 vezes o seno de 150. Entendeu? Eu transformei o paralelogramo em dois triângulos. Então, a área 1 é igual a 1 meio vezes 20. 20 vezes 15 dá quanto? Aí você que escolhe como multiplicar. 20 vezes 15 dá 300. Que é o seno de 150? Foi dado na questão, 0,5. Então, a área 1 é igual. Quanto que é 300 dividido por 2? 150 vezes 0,5. Implica que a área 1 é igual. Quando você multiplica por 0,5, você obtém a metade. Que é a metade aqui? Ó? 75. Está em metro. Então, o que? Metros quadrados. Entendeu? Toda vez que você multiplicar por 0,5, é como se você dividisse por 2, tá? Então, a área 1, ela é igual à área 2. Então, a área total é a área 1 mais a área 2. Ou seja, 75 mais 75. A área total é igual a quanto? 150 metros quadrados. Tá? Então, não se esqueça. Você dividiu o paralelogramo em dois triângulos. E a área 1 é igual à área 2. Encontrou a área 1? Basta somar ou multiplicar por 2, que você vai obter a área total. Você poderia aplicar o teorema de Pitágoras, outras formas, mas essa forma aqui é bem mais rápida, tá? E não se esqueça, isso aqui é só uma curiosidade que eu estou mostrando para vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima.